Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 35 da nossa jornada, dia 4 de fevereiro, e seguindo a leitura do nosso cronograma, os textos de hoje são Gênesis 37, Marcos 7, Jó 3 e Romanos 7. Hoje veremos como o propósito pode começar com rejeição, como o coração é mais importante que a aparência religiosa, como a dor pode ser expressa diante de Deus e como a graça nos liberta da tentativa frustrada de viver pela lei. Já prepara suas anotações, o seu coração e permita que no secreto o Espírito Santo de Deus fale com você. E sem mais delongas, Gênesis 37. Agora a Bíblia traz o foco para José, um dos filhos de Jacó, ou Israel. Ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos quando ele tinha 17 anos. O texto diz que ele levava ao pai relatos das más atitudes de seus irmãos. Aqui não indica necessariamente arrogância por parte de José, mas revela uma imaturidade e também um coração que ainda está em formação. Jacó amava José mais do que os outros filhos, e esse favoritismo vem por ele ter tido José na sua velhice. E ele demonstra esse amor entregando uma túnica colorida para José como um símbolo de honra naquela época. E esse tratamento despertou inveja e ódio nos irmãos. José, então, ele começa a ter sonhos dados por Deus. Nestes sonhos, seus irmãos e até os seus pais se curvam diante dele. Os sonhos não eram errados, eles vinham do Senhor. Mas a forma e o momento em que foram compartilhados revelaram a falta de sabedoria de José. Ele contou de forma inocente, sem maldade, mas ainda sem discernimento. Sabe, nem toda revelação deve ser compartilhada imediatamente. Algumas precisam amadurecer em silêncio, no secreto. O ódio de seus irmãos, então, aumentou. Quando eles viram José se aproximar no campo, os irmãos disseram: "Lá vem o grande sonhador." O desprezo já dominava os seus corações antes mesmo da ação. Então eles tramaram contra a vida de José. Rúben até tenta poupar a vida de José, sugerindo que o lancem numa cisterna, e ele planejava resgatar o irmão depois. Só que, quando José chega, eles arrancam sua túnica. Esse gesto vai além de violência física. É uma tentativa de arrancar a identidade e o favor que José carregava. Esse ato demonstrou a inveja dos irmãos, né? Eles queriam tirar algo que eles não tinham. Enquanto Rúben se afasta, os outros irmãos o vendem para uma caravana de mercadores. E para encobrir o pecado, eles forjam a morte de José e enganam o pai. Jacó então fica profundamente desolado, acreditando ter perdido o filho amado. Enquanto isso, longe dos olhos da família, Deus já está agindo. No Egito, os midianitas vendem José a Potifar, que era comandante da guarda, ele era oficial de Faraó. O que parece o fim é, na verdade, o início do cumprimento do propósito. O plano de Deus não é interrompido pela inveja, pela traição ou pela injustiça. Às vezes, o caminho do chamado começa na dor, mas nunca fora da soberania de Deus. Seguindo para Marcos 7, aqui os fariseus observam algo aparentemente simples. Os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Essa prática fazia parte da tradição dos anciãos, era um costume religioso judaico na época. Não era um mandamento direto da lei de Deus.
Mesmo assim, eles questionam Jesus. E vemos claramente que os fariseus não tinham mais nada para fazer da vida, né? A não ser incomodarem Jesus. Jesus então responde com firmeza e os chama de hipócritas. Ele cita o profeta Isaías ao dizer que eles honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Eles abandonaram os mandamentos de Deus para manter tradições humanas e passaram a ensinar doutrinas que não vêm do céu. Então Jesus ensina algo revolucionário. Não é o que entra no corpo que torna alguém impuro, porque o alimento não toca o coração. O que realmente contamina é o que sai de dentro da pessoa. Jesus cita pecados que nascem do coração, como a imoralidade, o orgulho, a inveja, a mentira. A raiz do problema nunca foi o que vem de fora, mas aquilo que é interno. Na sequência, vemos a história da mulher Ciro-fenícia, que vimos também lá em Mateus, uma gentia. Mesmo não pertencendo ao povo judeu, ela demonstra fé, humildade e perseverança. Jesus usa uma linguagem comum na época para testar a fé dela, e ela responde com sabedoria. Por causa disso, sua filha é curada, mostrando que a fé verdadeira ultrapassa barreiras religiosas e culturais. Depois, Jesus cura um homem surdo e gago de uma forma incomum. Ele usava saliva e ele toca os ouvidos e a língua do homem. Ele diz efatá, e eu quero que você preste atenção. Essa palavra efatá significa abre-te, mas em aramaico ela expressa uma abertura completa, física e espiritual. Aqui, Jesus, e assim como ele faz nas nossas vidas, ele abre o ouvido, a boca, mas ele também abre o coração. Eu oro para que na sua casa seja efatá, aquilo que o Senhor precisar abrir que se abra, portas, corações, favor. E por fim, Jesus pede que não divulguem o milagre, mas quanto mais o Senhor recomenda silêncio, mais as pessoas falam. O impacto do que Deus faz é difícil de conter. E seguindo para Jó, capítulo 3. Depois de 7 dias em silêncio, ao lado dos amigos, Jó finalmente fala. E o que sai de sua boca não é teologia, é dor. Ele não amaldiçoa a Deus, mas amaldiçoa o dia do seu nascimento. A dor é tão profunda que ele passa a desejar nunca ter existido. Jó começa a questionar o sentido da vida em meio ao sofrimento. Ele pergunta por que a vida é dada a quem está em miséria e com o coração amargurado. Se tivesse morrido ao nascer, ele não estaria sofrendo tanta angústia. As suas palavras revelam um coração esmagado. Aqui, Jó entra claramente em um estado profundo de tristeza e esgotamento emocional. Podemos até dizer que o início de uma depressão. Ele mesmo reconhece que aquilo que mais temia lhe aconteceu. O sofrimento que ele sempre temeu agora o envolve por completo. Jó descreve sua condição com palavras fortes. Não tenho descanso, nem sossego, nem repouso, apenas inquietação constante. A Bíblia não esconde isso, ela mostra que até homens fiéis podem chegar a um lugar de exaustão emocional. Jó não perde a fé, mas ele expõe a sua dor. Deus não rejeita quem sofre em silêncio ou quem chora em voz alta. Desabafar diante de Deus também é, e ouso dizer, ainda é, um ato de fé. E por fim, seguimos para Romanos 7. Em Romanos 7, Paulo começa explicando que a lei só tem autoridade enquanto a pessoa está viva. E ele usa o casamento como um exemplo para comparação. Quando o marido morre, a mulher fica livre da lei do matrimônio e ela pode se casar novamente. A lei não perdeu o valor, mas perdeu o poder sobre quem morreu. Da mesma forma, nós morremos para a lei por meio da morte de Cristo. E Cristo ressuscitou para que agora possamos produzir frutos para Deus. Não vivemos
mais tentando agradar a Deus pela força da lei, mas servimos de maneira nova no Espírito sob a graça. Paulo deixa claro que a lei não é pecado. Pelo contrário, a lei revela o nosso pecado. Se a lei não dissesse não cobiçarás, o pecado não seria reconhecido. A lei funciona como um espelho. Ela mostra a sujeira, mas ela não tem o poder para limpar. Dentro de Romanos 7, Paulo aprofunda um conflito real da vida cristã. Ele descreve essa luta interna entre o desejo de fazer o bem e a realidade da natureza humana ainda marcada pelo pecado. Ele mesmo afirma: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu continuo praticando. Isso não é uma desculpa para o pecado, mas a descrição honesta de uma batalha interior. A lei mostra o que é certo, mas não dá força para cumprir. Essa força vem somente pela graça e pela ação do Espírito Santo. Nos versículos finais, a partir do 21, Paulo reconhece essa guerra constante dentro de si. Uma lei que o leva a desejar obedecer a Deus e outra que tenta dominá-lo. Ele se sente incapaz por si mesmo e clama por libertação. A resposta vem logo em seguida. A libertação está em Jesus Cristo. Não é a lei que salva, mas Cristo. A lei aponta o problema, Cristo é a solução. A lei revela o pecado. A graça nos dá poder para viver de uma forma transformada. A vitória não vem da força humana, mas de Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra neste dia de hoje. Nos ensina a confiar no teu plano, mesmo quando ele começa com rejeição. Nos ensine a ter maturidade e sabedoria, Pai. Cuide, ó Deus, do nosso coração em relação à aparência. Derrame sobre nós, ó Deus, um temor sobre viver a tua verdade, sobre viver a tua palavra. E a viver, ó Deus, não pela força do nosso braço, mas pela tua graça que transforma. Que o teu Espírito Santo nos conduza hoje, Senhor, a uma vida de frutos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 36 da nossa leitura.